para não perder de vista o objetivo. E falando em objetivo, o objetivo de cada seminário que eu vou é Jesus. Eu sempre trato de que Jesus seja o centro do seminário. Porque como Ele é o centro da minha vida, Ele deveria ser o centro da tua também. E se aqui nós vamos falar muito de Jesus, Ele é o centro também. A Ele toda a honra e toda a glória. Certo? Vocês vão escutar muito falar de Jesus num seminário de saúde, mas é normal, porque Ele me ensinou tudo. Na minha revista Alimentação Original número 1, bem na primeira, você vira a capa, e na primeira folhinha diz assim, ó. Eu fui para a Argentina com 27 anos. Me batizei, conheci a mensagem adventista no ano de 92, me batizei em janeiro de 93. Naquele mesmo ano fui convidado no Hotel 5 Estrelas, que eu trabalhava de confeiteiro em Laguna de São José de Maria, fui convidado para ir para a Argentina. Em março, eu e mais 3 companheiros do hotel fomos para a Argentina. Março de 93. Dia 1º de julho, dali de março para frente, o meu problema cardiovascular começou a agravar cada vez mais. Mais palpitações, análise clínica deu que eu estava com arritmia cardíaca, pressão baixa, e eu ainda de quebra usava óculos. Desde os 8 anos eu tinha astigmatismo. E aí eu tive que mudar. Então minha decisão ali, mudar. Dia 1º de julho de 93, esse ano fez 30 anos, dia 1º de julho. Eu mudei a minha alimentação sem saber nada, sem ter internet, sem ter um irmão que eu conhecesse vegetariano. Mas eu sabia que ali era o meu caminho. Já tinha estudado patologia clínica, já sabia que os alimentos de origem animal estavam me agravando cada vez mais. Daquele momento ali, de 1º de julho de 93 até 98, eu só estudei. Só estudei. Não preguei em igreja, não falei de mudança para ninguém, não apontei dedo a ninguém. Tratei de ficar 5 anos só aprendendo e ensinando a minha família. Minha esposa não queria nem saber do adventismo e muito menos vegetarianismo. Foram 5 anos orando, jejuando, para que ela pudesse mudar. Porque eu queria minha companheira mudando também. Só que quando eu descobri tudo isso, eu fui com pressão a ela. Eu pressionei ela. Até que o dia que ela disse, eu escutei tu aí com os teus irmãos dizendo que quem faz a mudança do ser humano é o Espírito Santo. Eu digo, é o Espírito Santo. E por que está querendo tu ser o Espírito Santo na minha vida? Então, o que você vai aprender aqui nesse fim de semana me levou 5 anos de estudo e 25 anos de investigação. Os 5 primeiros anos de estudo foi só com Ellen White e Jesus. Por isso que lá na primeira folhinha da minha revista Alimentação Original número 1, diz assim, ó. Na faculdade do mundo, onde eu aprendi medicina natural, Ellen White foi a minha professora e Jesus o diretor da faculdade. Amém. Então, tudo que vocês vão aprender aqui é fruto daqueles 5 anos de estudo e dedicação, para que a minha vida fosse transformada, para que eu pudesse ser usado por Jesus e transformar outras pessoas, outras vidas também. E graças a Deus, todos esses anos, esses 30 anos, milhares de pessoas foram transformadas. Jesus foi transformando um por um, cada qual no seu tempo. Por isso, tenha respeito com quem está ao teu lado. Quando você decide mudar, não queira fazer como Paulo quis fazer com sua esposa, mudar fora do seu tempo. Ela, no ano de 98, quando eu cumpria 5 anos de estudo, ela grávida do Brian, me pediu um peixe grelhado. Nós morávamos na mesma rua do hotel onde eu trabalhava, na cidade de Pinamar, Atlântico do Sul, Argentina. E aí eu fui levar o peixe para ela, ela comeu, vomitou e disse, não quero mais comer nada de origem animal. Sério? Não quero mais comer nada de origem animal. A partir dessa gravidez, eu quero que já nosso filho já nasça dentro do vegetarianismo. O Brian hoje tem 26 anos, vegetariano de nascimento. De gestação. É vegetariano de gestação. E o Murilo, ele tinha 1 ano e meio quando eu decidi mudar. Ela achou legal que ele me acompanhasse, aí então eles já vêm já quase de berço vegetariano. E todos eles dois agradecem
que um dia o Pai mudou e deu essa bênção para eles, que é crescer sem doença. Que Deus abençoe vocês nesse fim de semana e que possamos juntos crescer em Cristo. Amém. Então, eu me encontrava assim quando eu cheguei na Argentina, em 93, estava debilitado, com problema de saúde. Eu venho de uma família não longeva. Vou só falar, isso aqui era, agora eu me lembro, por que as mudanças eu tinha feito? Claro, os números, datas, tudo isso, porque a gente é 30 anos hoje. São 30 anos de alimentação vegetariana, como eu falei, dia 1 de julho de 93, dia 1 de julho de 2023, fizeram 30 anos. É que eu falei, que tinha umas coisas para mudar no PowerPoint e não lembrava o que era, agora eu vou descobrindo. Então, ali quando eu comecei, aos 31 mais ou menos, eu estava muito magro durante a minha vida toda, até os quase 50 anos eu tratei de aumentar de peso, nunca pude aumentar. Eu só consegui aumentar quando eu mudei a minha alimentação dentro do vegetarianismo, a comer mais feijão, mais lentilha e fazer academia para poder aumentar a massa muscular. Hoje eu tenho musculinho, vamos dizer assim, porque a pessoa que é magrela como eu, tenha musculinho, não tem musculão, tá? Só chega um ponto, fica ali, estagnou e não cresce mais. Mas pelo menos constrói algo, né? Constrói algo, não fica aquela coisa seca, perna fina, já tem perna fina de nascimento, ainda não fazer algo. Então hoje em dia, até ainda pouco eu estava vendo, fiquei gripado, foi umas 10 dias de gripe, assim, quando eu ficava gripado eu perdia peso. E sabe que com a alimentação diferenciada e academia, mesmo quando gripado, não perdi peso. Isso é uma bênção também. Bom, opa, isso aí não pode ver? Passa aí. Então, a minha família não dá, ou seja, motivo para que eu fosse longevo. Isso o médico, quando viu, né, o clínico que me atendeu, que fez a minha carteira de saúde, quando eu cheguei lá, foi na carteira de saúde que eu descobri que eu estava com arritmia. Eu sentia que tinha algo raro, porque eu tinha estudado patologia clínica, e eu cada tanto tinha que bater no coração para poder desacelerar, porque ficava acelerado o coração. E eu não podia jogar bola, não podia fazer exercício, nada, naquela época. E era novinho, 27 anos, um moleque que estava recém-casado. Então, quando ele viu assim, não, tua mãe morreu com 45 anos de câncer, 9 tios teus morreram antes de 50, 9. A minha avó, ela viveu 94 anos, teve 14 filhos e enterrou 10 antes de morrer. Ela foi longeva e agora só tem 3 filhos vivos que são longevos, mas 11 morreram cedo. Daí, como eu vou olhar para a minha família, o que é que eu vou pensar? Vou seguir comendo o que eles comeram? E seria mais da estatística? Porque não é parâmetro para mim que a minha avó haja comido carne de porco, salame, linguiça, tudo, e viveu 94 anos. Não é parâmetro. O parâmetro para mim é a minha mãe e 9 tios meus que morreram antes de 50. E eu estava com 27. Qual a minha perspectiva de vida? Se eu tenho 10 contra 3, qual é a minha perspectiva de vida? Então eu pensei, eu quero envelhecer jovem, não quero ser ou seja, não ter velhice. Minha mãe não tem velhice, 45 anos não é velha, e meus tios também não são velhos, mas a minha irmã, que também tem um problema cardíaco, morreu com 54 anos. Agora, quando o médico falou, teu problema é genético, né? Doença genética, opa, não chegou aí nessa parte. Quando eu falou doença genética, eu pensei, meu problema é o que eu como, o que meus pais me ensinaram. Porque somos 4 irmãos, 4 adotivos. Não temos nenhuma genética do nosso pai. Nenhuma. Somos 4 adotados. A minha irmã, que é adotada, que não tem genética, já morreu. Eu venho com o mesmo problema cardiovascular. É a alimentação. É o que eles me ensinaram. E aí, quando eu descubro, página 296, a ciência do viver, frutas, cereais, oleaginosas, vegetais, são os alimentos escolhidos pelo nosso Criador. Uau!
O pai e a mãe escolheram esse alimento e causou todas essas doenças, mas o Criador escolheu outro tipo de alimento. Esse eu quero. E aí tomei a decisão, eu vou por esse caminho, o caminho do Criador. E foi só a bênção. Foi só a bênção. Bênção para mim, bênção para minha esposa, bênção para o Murilo, bênção para o Brian, bênção para a Joyce, minha cunhada que já está mudando, bênção para 14 famílias na igreja de Palermo, que só porque um dia nós decidimos pegar a nossa mesinha e ir lá para o cantinho para comer maçã, e vimos os irmãos adventistas com as suas pizzas, com os seus pastelzinhos. Todo sábado à noite se faz buffet nas igrejas de Buenos Aires. Os irmãos comem, só que é comida com muito queijo, muito ovos, que nós também estávamos acostumados a comer. Não tem carne, mas tem outras comidas gordurosas, frituras. E aí nós fomos para um canto e não queria comer aquele tipo de comida, e dávamos frutas. Por quê? Porque havíamos entendido que Deus disse que o jantar é fruta, se Deus disse está dito. Então, nós íamos lá, e eles chegavam para a gente lá, e eu sempre gostei de brincar muito. Quando eles chegavam para mim, ele não quero uma pizzazinha? Não, obrigado, irmão, pode desfrutar a tua pizza. Não quer um pastelzinho de forno? Não, pode desfrutar a tua pastelzinho. Mas por que você não quer essas comidas assim? Olha, irmão, nós comemos aqui diferente, porque nós somos adventistas. Nós também somos adventistas, sim, irmão, mas o que eu quero dizer é que nós somos adventistas e nós temos um princípio. Como assim, irmão? É que Deus, você acredita no Espírito de Profecia? Acredito. Você acredita em Apocalipse 12, 17, 19 e 10? Acredito. Então pega os livrinhos e vamos ler. E aí pegava o livro, mostrava, os irmãos ficavam impactados. Cara, eu não conheci isso aqui. Nunca me pregaram sobre isso aqui. Eu digo, pois olha o que a irmã disse aqui, ó. Ensinar a simplicidade do povo é difícil. O que eu estou fazendo aqui é simplicidade. Vocês estão se complicando, tudo lá com queijo, com ovos, tudo isso estão se complicando. Olha essa irmã lá, tudo suada, transpirando, fazendo comida para vocês quando podia descascar uma maçã. Ensinar a simplicidade do povo é difícil, não é? 14 famílias, só porque se aproximaram daquela mesinha, foram impactadas na igreja de Palermo. Nenhuma por apontar o dedo. Nenhuma. Somos cartas abertas ao mundo. Glória a Deus. Apóstolo Paulo é missionário. Somos cartas abertas ao mundo. O mundo está assim, ó, observando você. Não, é mais um. É mais um do montão. Opa, isso aqui é diferente. Por que ele é diferente? Vou começar a observar a vida dele. Ele é diferente. Eu vejo ele passar todos os dias aqui, ele vai para aquela igreja lá, eu vou começar a seguir. E aí então vamos impactando outras vidas. E as pessoas vão dizer, eu quero provar essa vida também. Eu quero provar. Parece tão gostoso. E aí começa a provar, e quando vê, vem a irmã para mim e diz, Paulo, a minha vida espiritual mudou. Mas eu não te falei de vida espiritual. Eu só te falei para mudar uma coisa. Só o jantar era para mudar. A prova era só mudar o jantar. Obedece a Deus, não come mais. Mas não pode comer para ter salada? Tu pode fazer o que tu quiser da vida. Deus disse frutas. Eu como frutas. A minha esposa disse, tu sabe quando foi que nós mudamos? Que não cozinhamos mais à noite? Que não fizemos mais macarrão? Que não fizemos mais jantar? Sabe quando? Qual foi a última vez que nós comemos uma pizza à noite? Eu digo, eu não me lembro. Te lembra? Não lembro. Sabe por que nós não lembramos? Porque o Espírito Santo muda e você esquece. Mas o Papai do Céu disse que a noite é fruta, nós só comemos fruta. E as pessoas aí começam a vir para mim, Paulo, tinha enxaqueca, comecei a comer fruta à noite, mudei, não tenho mais. Paulo, à noite, eu tenho assim uma percepção, eu vou ler a Bíblia, eu jantei frutas, como tu fala assim, né, 3 horas antes de dormir, jantei frutas, me enchi de fruta, eu comi um abacaxi, um melhor inteiro, mas fui dormir, não tinha mais nada no estômago, um sono profundo. Meu irmão, eu tinha insônia, eu sei, por isso que eu te disse para comer fruta de noite. Eu não dormia bem, eu tinha dor de cabeça, eu tinha isso e aquilo e outro. E de manhã, Paulo, eu me levantei, tomei um copo d'água, como tu fala, antes do jejum, e eu fui orar. Tudo que eu orava ali, eu vinha palavras assim na minha mente para orar a Deus com fervor. E eu fiz momentos a sós com Cristo, estava lá, e eufórica com Jesus. E
a fazer de Jesus meu melhor amigo, e foi uma coisa assim impactante, e a minha vida espiritual mudou. E eu sentia, quando eu li, eu entendi o que estava lendo, coisa que antes me perdia, estava ali lendo e pensando em outras coisas, agora estou concentrada, mais concentração, mais retenção de memória, só porque eu fiz uma coisa só, Paulo, até agora, eu nem sou vegetariano ainda, mas só porque eu mandei o jantar. Eu disse, grandes maravilhas Deus vai fazer na tua vida, irmão. Quando tu começa a ler o livro, não a ler com os olhos, ler com oração e com o espírito, quando tu começa a ler o livro da irmã White, Conselho sobre o Regime Alimentar, a tua vida vai ser transformada, faculdade física, mental e espiritual. Amém. Muitas vidas impactadas com amor. E Satanás deve estar odiando a cada um de nós. Ele está muito furioso. Sabe por quê? Porque ele sabe de tudo. Porque ele conhece tudo isso. Porque aos seus servos satânicos, porque até os sacerdotes satânicos, ele dá uma alimentação vegetariana estrita. A alimentação que Deus deu para Adão e Eva no jardim do Éden, Satanás dá aos sacerdotes satânicos. Se você não sabia disso, vai no YouTube e ouça o testemunho do Gabriel Estevam. Ouça o testemunho dele. Ele foi um ex-sacerdote satânico e hoje é adventista. E tem outros aí também, que eu não me lembro agora o nome, que dão testemunho também. O vegetarianismo é pregado em massa por outras entidades da nova era, da holística, brahmanista, Hare Krishna, todos pregam sobre o vegetarianismo. Mas só um prega o vegetarianismo como adoração a Deus. Somos nós. É adoração. Nós vamos ver isso todo fim de semana. Porque a alimentação é adoração. Você adora ao Deus Criador quando faz a sua vontade. E esses foram os livros que eu me inspirei nesse momento para estudar, para poder aprender o que eu vou passar aqui nesse fim de semana. Assim que não fique só com o que eu vou dizer aqui, eu vou falar as citações, as páginas, vocês vão anotar, vão bater foto, mas também é bom ir atrás do material, pegar ele na sua essência e estudar cada página com oração, com discernimento do Espírito Santo. Se tu queres ser forte como o boi come, mas não comas o boi. Na academia eu gosto de brincar com os rapazes que vão treinar, porque eles estão lá se matando e digo, eu escuto um que diz, quero ficar forte como um touro. Eu digo, e o que tu come? Eu como frango. E tu já viu o touro comer frango? Tu já viu o touro comer frango? Bom, não? Touro come frango. Quer ser forte como um touro, faz como diz hipócritas, se come pasto. E nós temos o melhor pasto do planeta, né? Porque eu me criei no campo e vaca, o touro, nós tínhamos cavalo de corrida, eles não comem só pasto. Pasto é a alimentação base. Mas eles comem mandioca, batata doce, cana de açúcar. Nós plantávamos alfafa, aveia, plantávamos azevém, um monte de ervas. A gente dava para o capim graxa, que é um capim forte que dá para os animais. Então tem um monte de alimentos que eles comem, casca de melancia. O que tu dá para ele? Corta a bananeira quando tira o cacho, ela não serve para nada. Então a gente cortava, picava, dava para o animal, e eles comem tudo. Tudo que você dá, ele come, porque é vegetal, ele come. Agora, pode botar uma carne na frente do cavalo, ele vai chegar e não vai comer. Por quê? Porque ele foi desenhado para comer ervas e ele não vai comer outra coisa. E nós somos desenhados para comer ervas e não comer outras coisas. Então, tudo começa aí, Gênesis capítulo 1, versículo 29. Aí diz, eis que vos tenho dado toda erva que dá semente que está sobre a face da terra. Toda árvore que dá fruto e árvore que dá semente será para vosso mantimento. Então, vamos dividir, ou subdividir, esse versículo em 3 partes. Primeira parte são ervas que dão sementes, com toda a classe de cereais. Tá? Aqui não entra, podemos pensar que erva que dá semente podia ser os grãos, feijões, mas não é. Já vou provar por quê. Tá?
não são feijões, precisa de cereais. Uma das coisas que eu tive mais dificuldade em aceitar quando eu comecei a estudar, porque eu fui bem difícil. Foi bem difícil para ser convencido, para entrar na igreja adventista. Levou 1 ano. Deus teve que mandar 3 pessoas para poder pregar a mensagem. O Celso no hotel, um garçom que vinha todo dia me pregava, todo dia. A Emma do meu lado, vegetariana estrita, botava menção na salada. Então, extremista. Igual a Deus, bem extremista. Não é assim ou não? Deus é extremista. Deus tirou o povo do Egito, era para o deserto e dava maná. Bom, bota extremo nisso. Então, e eu tocava na banda de rock. O pai é músico, meu irmão é músico, todo músico. Tocava guitarra, solo, vocal, cover de The Cure, cover de Guns N' Roses. Guitarra, solo e vocal. Assim. E aí conheci o Zezinho no coral católico e estava com dificuldade de tirar uma música lá, nosso tecladista estava com dificuldade de tirar uma música no teclado. Aí o Zezinho veio tocar com a gente, o Zezinho é adventista, eu não sabia. Ele cantava no coral católico comigo. Só que ele nunca cantava música para Maria, para Santo. Ele pedia para o padre para não cantar essas músicas. Mas nós estávamos fazendo um espetáculo lá em alemão arcaico, foi muito bacana, muito lindo mesmo, 60 vozes. Eu segundo tenor, o Zezinho primeiro tenor, a minha esposa é contralto. E aí ele veio tocar a música, já ficou ali com a gente, tocou um show que eu tenho gravado no DVD esse show. Ele fez vozes comigo, dividiu voz do Raul Seixas comigo, Zezinho. E aí foi muito bacana, e ele vinha todo dia no ensaio e trazia um livro de Ellen White. E aí o livrinho começou a me impressionar e tal. Ele foi a primeira pessoa que mostrou o sábado na Bíblia. E a do Celso no hotel, o Zé. E os dois se conheciam, não sabiam que estavam pregando. E aí então terminei aceitando a mensagem. E antes de ir para a Argentina, o Zé me disse: falta uma coisa só para ti. Ô Zé, olha só, eu espero, presta atenção. Eu tinha uma confeitaria quando tu me conheceu. Hoje não tem mais. Né? Por enquanto tu falasse da salsicha, eu tirei. Tu falasse do presunto, eu tirei. Tu falasse da bebida alcoólica, eu tirei. Tu falasse de cigarro, eu tirei. E você fechar a confeitaria, porque não tinha mais ninguém para comprar. Todo mundo compra porcaria. E eu tinha a confeitaria, já não vendia mais nada. O que falta para mim agora ainda? Ser vegetariano. Eu digo: não me tira a carninha. Eu como carne de manhã, meio de noite. Assim o Zé me conheceu. De manhã, pastel de carne, coxinha, risoles com Coca-Cola. Na minha confeitaria eu fazia comigo. Ao meio-dia tem carne, peixe ou frango. E à noite, o Zé me conheceu comendo X-bacon com cerveja. Meu jantar. Eu comia carne o dia inteiro. Vegetariano? Não. Então já deixou o café também, estou tomando cevada. E deixei o açúcar branco, usando açúcar mascavo. Já tinha alguns conceitos adventistas que eu estava aprendendo, né? Aí me batizei em janeiro, em março fui para lá, problema cardíaco. Quando chegou julho, eu digo: Zé, tu me pichou uma maldição. Vou ser vegetariano. Não sei como, mas vou mudar. E aí foi onde comecei a conhecer tudo isso. E aquele estudo que eu tive da patologia clínica, eu pensei: peraí, se Deus deu 3 alimentos para Adão, 3 alimentos, aqui tem 3 coisas: erva que dá semente, aqui tem árvore que dá fruta, e esse aí separa e transforma em 2 árvores: árvore em que há fruta e que dá semente. Não é árvore em que há fruta e que tem semente. É 2 árvores. Eu fui buscar no inglês, fui buscar no hebraico, fui buscar em todo lado. Se algum momento, na história do passado tinha 2 árvores. Tinha 2 árvores, foi mudado, foi juntado numa só. Mas tem esse E ou N em inglês, ou Y e Y em espanhol, que transforma em 2 árvores: árvore em que há fruta e que dá semente. Até no português arcaico mais antigo, diz assim: árvore que dá fruta, que tem a sua semente, e árvore que dá semente. Dizia assim. E aí eu digo assim: bom, Adão, para viver uma vida legal, eterna, porque Deus fez Adão para viver eternamente,
Não era para ver por um período e pecar. O plano de Deus é eterno. Sempre o plano de Deus é eterno. E aí Adão ele precisava de vitaminas, minerais, carboidratos e proteínas, senão não viveria. Ele precisava disso, macros e microalimentos. Então, quando eu pego todo esse estudo, esse versículo, eu digo assim, ó, nesse versículo eu preciso encontrar vitaminas, minerais, carboidratos e proteína. Vitaminas e minerais era fácil porque a árvore que dá fruta, já está, aí está vitaminas e minerais. Agora eu tenho que encontrar dos dois lados o carboidrato e a proteína. Quando eu vejo uma árvore que dá fruta, eu digo, árvore que dá fruto, árvore que dá semente, árvore que dá semente são as nozes. Aí está a proteína. Então, o que sobrou é o carboidrato, e o carboidrato está no cereal. Então, Adão tinha cereal, fruta e oleaginosa no Éden. Esse até aí era o meu estudo. Eu, Paulo, sozinho com Jesus e Ellen White, e tratando de ler para encontrar através de Ellen White a resposta para que um dia eu pudesse pregar com certeza daquilo que está falando, que era o meu estudo, sozinho. Então aí era um técnico de patologia clínica tratando de decifrar química nesse versículo. Eu precisava os macros e microelementos nesse versículo, sem o pecado. Porque depois do pecado é fácil, entra os feijões, vai entrar um monte de coisa, mas eu queria no Éden. No Éden não tem feijão, no Éden não tem abacaxi, no Éden não tem morango, que não dá em árvore, no Éden não tem abóbora, tem um monte de coisa que não tem no Éden. Sabe por quê? No Éden era tudo simples, não precisava plantar, semear, suar, capinar, esperar crescer, molhar, não precisava nada disso. O Éden era só ir, colher. Era muito fácil. Deus não queria nada de trabalhoso. O trabalho vem depois. Então, só para vocês agora saber, ervas com semente é fonte de carboidratos, no meu estudo. Árvores que dá fruta é vitaminas e minerais, só que dá em árvore, Deus é muito específico. E árvore que dá semente são a fonte de proteína que é as nozes. Então fica assim o estudo: cereais, frutas e oleaginosas. Nunca esqueça disso. Diga comigo: cereais, frutas e oleaginosa. Paulo, o que eu faço para ter um bom equilíbrio, uma boa alimentação? Cereais, frutas e oleaginosa. Diga: cereais, frutas e oleaginosas. Como é que eu faço para ter um bom equilíbrio no dia de jejum? Cereais, frutas e oleaginosas. Posso comer só fruta? Pode, mas está desequilibrado. Posso comer só cereais? Pode, está desequilibrado. Posso comer só nozes? Está desequilibrado. Entende o que eu quero dizer? O que Deus deu é o equilíbrio. Então nunca se perca no equilíbrio e não deixe que isso seja um motivo ou uma desculpa para você não mudar a sua alimentação. Eu não sei combinar, eu não sei o que eu faço. Não, cereais, frutas e oleaginosas. Está bem claro. Cereais, frutas e oleaginosas. O que são cereais? Aveia, arroz, trigo, milho. O que são frutas? Não sei nem dizer, né? O que são oleaginosas? Castanha, noz, avelã. Ficou mais clarinho agora? Ficou mais clarinho? Então tá bom. Eu quero que saiam daqui com uma mente bem limpa, dizendo: agora sim ficou mais claro. Agora eu sei como alimentar. Ninguém vai me enganar mais. Se você vê o doutor da lei dizendo: olha, não deve comer aveia, como já ouvi, hein? Já ouvi aqui no Brasil. Não deve comer aveia porque a aveia faz mal, porque engorda, não sei o quê. O que é que você vai dizer? Estou pouco me lixando. Entra por aqui e sai por aqui, ó, porque o meu Deus, Ele deu cereais. Pode vir o doutor da lei com 3, 4 faculdades. Ele disse para não comer aveia, o que eu tenho que fazer? É o que Deus disse. É o que está dito. E que a serva do Senhor confirmou. Então, quando nós temos a Bíblia e os livros de Ellen White como a nossa base, a nossa primeira base de conhecimento, e sobre esses livros, a primeira Bíblia, segundo os livros de Ellen White sobre saúde, falando sempre de saúde, né? E quero ter um terceiro base de conhecimento, estudos científicos que têm como base de conhecimento também a Bíblia e os livros de Ellen White. Existem muitos.
Tem muitos médicos, a doutora Márcia Pidotto é uma especialista usando essas duas bases de conhecimento. Dr. McDougall usa essa base de conhecimento. Doutora Agatha Trust usa essa base de conhecimento. Dr. Robert Young usa essa base de conhecimento. Então tem muita coisa boa no mundo, muito estudo científico usando a Bíblia e os livros de Ellen White como base de conhecimento científico. Então é mais fácil, ou melhor, é mais difícil sermos enganados. Ficou claro? É mais difícil ser enganado. Então, eu estava na Argentina, no boom do vinagre de maçã aqui no Brasil. Boom, vinagre de maçã, uau, vinagre de maçã, emagrece, cura isso, cura aquilo. Eu orei e disse: Senhor, os teus filhos vão cair nessa armadilha do diabo. Os teus filhos que não estudam os livros de Ellen White vão cair na armadilha do diabo. Porque vinagre é vinagre, seja do que for, de maçã, de abóbora, de abacate, de cenoura, o que for é vinagre. E a Ellen White foi muito clara: o vinagre causa problemas hepáticos e renais. E está muita gente com cirrose hepática e nunca tomou álcool na vida. Gotinhas e gotinhas, mas são gotinhas. Eu digo gotinhas, meu irmão. Nesse ano, quantos litros de vinagre ele comprou? 3 litros. Não eram gotinhas? E por que comprou 3 litros? Mas o camarada viu que estava tudo o estoque do seu vinagre de maçã, não sabia como vender. O que ele faz? Marketing. Ontem um amigo empresário adventista disse: Paulo, essa tua barrinha proteica é muito boa, meu irmão. É muito boa, tem que fazer aqui no Brasil. E se tu fizer, eu atendo o Brasil todo e vendo para todo lado aqui no Brasil esse produto. Só da barrinha Ritter, que é uma porcaria, eu vendo 60 mil barras. Faz esse material aí, dá para mim, que eu jogo todo o Brasil. É muito bom esse produto. E aí ele estava falando: olha, Paulo, tu pega uma Bruna Marquezine ou pega uma Xuxa, que agora está com essa onda de veganismo, e tu bota essa barrinha proteica na mão dela, cara, tu vai te perder de tanto vender essa barrinha. Porque hoje o que tu quer vender, tu joga na mão de um youtuber, ou joga na mão de uma artista, e tu vende a lembrada. E aí eu disse: assim fizeram com o vinagre de maçã. E todo, cara, os patinhos caíram, que foi uma beleza, né? Todo mundo comprando vinagre de maçã para emagrecer, para curar isso, curar aquilo, parecia assim um curador de todos os males. Esqueceram do livro escrito, esqueceram da pluma inspirada, onde dizia que o vinagre não deve ser usado. Faça da Bíblia e os livros de Ellen White a tua base de conhecimento também. Você vai ver que a sua vida vai mudar em muitos aspectos. Gente, Deus mesmo disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós não estamos estudando o que tem que ser estudado. Nós passamos mais tempo da nossa vida olhando os videozinhos no YouTube, ou ver o que é os videozinhos que nos mandam por Instagram, do que o tempo dedicado a Deus. Temos que aprender, assim como devolvemos o dízimo dos nossos tesouros, devolver também o dízimo do nosso tempo. Não é obrigatório, Deus não pede isso, mas eu comecei a fazer para Deus. Devolver o dízimo do tempo, passar mais de 2 horas e meia com Jesus, estudando os livros, estudando a Bíblia, para poder não ser enganado lá no futuro, porque muitos serão enganados, muitos. Então é somente até agora eu só falei de uma preparação na vida de cada um. É uma preparação, só isso. Então prepare a tua vida. Jesus tem grandes maravilhas para ti. Você não pode ser enganado. Você não deve ser enganado. Então é estudando que vai separando. Cada vez que eu me debilitava, depois que eu conheci tudo isso, cada vez que eu me debilitava, o que vocês imaginam que eu fazia? Muito bem. Diz, Marcelo. Ia estudar. Eu ia estudar. Quando eu me senti debilitado, eu pegava o livro Conselho sobre Regime Alimentar e ia ler outra vez.
Meu Deus, estava colocando já o saleiro na mesa. Não deve colocar o saleiro na mesa. Detalhes tão estúpidos parecem, tão bobos. Olha, mas com uma gravidade tão forte. Hoje eu estava levando a jarra para a mesa e o suco era gelado. O nosso estômago ele se debilita com o alimento muito gelado, muito quente. Todas essas coisinhas assim, ó, detalhezinhos tão minuciosos que vai fazendo o nosso organismo ficar tão forte, tão robusto, resistindo a doenças, a superbactérias. Mas quando nós não damos importância ao que está escrito, aí vamos sofrendo, a imunidade vai baixando, nós vamos ficando mais propensos às doenças. E são detalhes muito pequenininhos, mas que vai fazer você um gigante, vai transformar você em um gigante. E aí então vem outra parte, o castigo. Você pecou, então você vai ter esse castigo, você vai ter esse castigo, você vai ter esse castigo. Versículo 17, e no 18 parece assim, segue o castigo. Cargos, aí imaginava até aquele Deus em off, né? Aquela voz em off. Cargos e espíritos que produzirá. Assim, né? Porque parece ali, ó, espíritos e cargos que produzirá, aí plantas do campo comerás. E não é nada disso. O professor Silvio Dalmato disse, Paulo, eu imagino uma voz assim, ó, abraçando a todos, filhinhos, agora vocês vão ter doenças. Agora você vai, Eva, agora tu vai engordar. Agora tu vai pegar pneuzão. Pneuzão. Agora tu vai ter que correr pelo jardim aí, ó, ao redor aí, está tudo cercado, pelos anjos estão tudo cercado no jardim, vai ter que dar a volta todo ao redor desse jardinzão aí, ó. Vai ter que correr, vai ter que malhar, porque tu vai engordar. A dona vai ficar barriguda também. Ele vai ter dor no fígado. Então vai precisar de ervas, vai precisar de plantas, vai precisar de remédio. O professor Silvio disse, Paulo, Gênesis 13, 18 é remédio, cara. É remédio maravilhoso, porque ali é os cargos. Cargos estudando geneticamente, cargos é todas as plantas medicinais que existem. E as plantas aromáticas, tem cheirinho gostoso. Deus deixou tudo. Eu estou com uma ansiedade. Faz um chazinho de hortelã, de valeriana. Eu estou com dor no fígado. O que o fígado produz? Bile. O que a bile é? Amarga. Amargo. Todo amargo. Losna, boldo, carqueja, dente-leão, espinheira santa. Todas essas ervas amargas é para o fígado. Deus é maravilhoso. E assim Deus foi construindo um monte. E foi dando o quê? Tem aqui, meu irmão, agora você vai ser cientista, você vai descobrir mais coisas. E aí começa a irmã, descobriu ali uma erva que estudou ali, aquela erva cura tal coisa. E vai saber, cura mesmo. E assim foi descobrindo as ervas, e Deus foi dando sabedoria, outro cientista descobriu outra coisa, outro cientista descobriu outra coisa, e foi comparando. E as drogas, sabe aonde? Das ervas, a maioria das drogas, se não é sintética, são das ervas. E um amigo meu, Dr. Tiago Fernandes, um grande médico, um fitoterapeuta, cada vez que eu tenho um caso complicado de câncer, eu digo, olha, eu digo o Dr. Tiago, eu dou a parte alimentar, o Dr. Tiago dá a fitoterapia. O cara é fera, ele sabe em qual planta vai estar para você que está com câncer no pâncreas, ele sabe a planta que vai diminuir o teu câncer e que vai diminuir a metástase que tu tem, tudo assim. E tem as plantas também que vai eliminar a dor, está sentindo? Assim. O cara é fera. Então somos três, um com alimentação, outro com a fitoterapia, e ainda tem a doutora Cris Cavalheiro, que é uma amiga minha, que ela tem contato nos Estados Unidos, que a gente traz a fosfetanolamina, que é um elemento para fazer a célula cancerígena brilhar, se mostrar. Porque a célula cancerígena cresce junto com o nosso corpo, e o corpo fica amiguinho. Não é amiguinho, é intruso, vai te matar. Mas ela está tão mascarada que o corpo não ataca, o nosso organismo não ataca a célula cancerígena, ela vai crescendo. Então a fosfetanolamina o que faz é desmascarar ela, e agora o organismo começa a atacar, destrói ela. Então estamos assim tratando casos de câncer, um monte, se revertendo casos impressionantes. Deus dando sabedoria ao ser humano, irmãos. Deus dando sabedoria através disso, através dos espinhos e dos cardos, das ervas medicinais.
E o que Deus me mostrou nesses últimos meses, ou nesse último ano, é o que significa erva do campo. Gente, isso aí foi uma maravilha. Nessas horas que você passa com Jesus, ali o dízimo do tempo, Deus vai te dar muita sabedoria. Pode ter certeza, Deus vai te dar muita sabedoria. Você vai chegar um momento, você vai tirar 20 minutos para conversar com Jesus, por exemplo. 20 minutos, você tira para conversar com Jesus. Você passa ali, por exemplo, uns 40 minutos lendo a Bíblia, fazendo ano bíblico, faz uma meditação, lê um livro de profecia, uma página, passa uns 40 minutos. Aí você dedica 20 minutos para falar com Jesus. Você sai dali do seu lugar e vai lá e conversa com Jesus, abre o seu coração, como a Ana fez na porta do santuário, conta para Jesus tudo o que está acontecendo na sua vida em mínimos detalhes, como se fosse contar novela para uma amiga, como se fosse contar o jogo para o amigo. Como assim? Para que contar o jogo para o amigo? Se ele vem na casa dele, eu vim na minha casa. É porque nós somos amigos e amigos contam as coisas. E assim é com Jesus. Jesus sabe tudo da tua vida, mas você é bom contar para ele. Seja presente. Eu sou Paulo Ribeiro. Senhor Jesus, eu quero ser teu amigo, quero conversar com o Senhor todos os dias aqui. Eu vou passar 20 minutos conversando com o Senhor todos os dias, tá bom? Mas também quero ouvir a sua voz. Como é que eu faço? A pressa impede você de ouvir a Jesus. A pressa do dia a dia impede você de ouvir a Jesus. Então, fica ali 15, 20 minutos em silêncio, só pensando, só repete: eu gostaria tanto de te ouvir, Pai. Mas saiba com quem está falando. Pai é Pai, Jesus é Jesus. Muitas pessoas não sabem com quem está falando. Muitos adventistas não sabem com quem está falando. Ouvi a oração assim, ó: querido Jesus, estamos muito felizes de estar na tua casa, blá 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 blá, em nome de Jesus, amém. Como é que é? Eu vou a Jesus e me peço o nome de Jesus? Eu vou para o prefeito da cidade pedir um terreno no acampamento e depois eu vim aqui no nome do prefeito? É assim? Eu não sei com o que eu estou falando. Que nível está o meu cristianismo, se eu não sei com o que eu estou falando? Quando tu queres alguma coisa, vai ao Pai, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu Pai, e tudo que tu pedires no meu nome será concedido. Então agora eu sei com quem eu falo. Senhor Jesus, eu vou lá falar com o Pai. Vou lá e falo com o Pai: eu venho aqui em nome do teu filho amado Jesus, por favor, conceda isso para mim. Eu quero mais sabedoria, eu quero mais amor no meu coração, eu quero impactar os corações. Por favor, usa-me. Mas eu não vou te usar, meu filho. Eu não uso ninguém. Eu transformo as pessoas. Então me transforme, por favor, me transforme. Eu quero ser um Jesus para muitas pessoas, porque talvez essa pessoa, o único Jesus que ela conheceu na vida vai ser eu. O único. Porque eu prego a mensagem para ela e ela tem um acidente e morre. O único Jesus para ela foi eu. Que tipo de Jesus foi eu na vida dela? Então, tenha um silêncio com Jesus também. E com certeza, ou ali naquele momento, ou em algum momento do dia, Ele vai se manifestar. Ela vai dizer: medite na palavra de Deus, que seja ela as primeiras horas do dia, do primeiro trabalho. Caminha Cristo, faça de Jesus o teu melhor amigo. Salmos capítulo 1, versículo de 1 a 3. Medite na palavra de dia e de noite. Então, meditar na palavra, leia o versículo e depois faça silêncio. Com certeza você vai ser impactado, a tua vida vai mudar. E nessas conversas com Jesus, Ele me mostrou o que era a erva do campo. Eu disse: Senhor, o que é erva do campo? Eu sempre pensava só nos vegetais, nas verduras, erva do campo, ou os feijões. E Jesus me mostrou: erva do campo são as verduras, são os feijões e são as raízes. Eu digo assim: tá, então as verduras, os feijões e as raízes são erva do campo. O que significa isso? O que significa é que eu dupliquei tudo que eu dei no Éden. No Éden, qual era a fonte de carboidratos? Qual? Muito bem. E que fonte agora de erva do campo que Jesus também deu como carboidratos? Muito bem, elas estão explicadas.
distante das frutas vidas. Cereais, Deus agora duplica como erva do campo que dá as raízes. Lá, fonte de vitaminas e minerais eram as frutas, e agora a fonte de vitaminas e minerais também são as verduras, todos vegetais. Lá, a única fonte de proteína eram as sementes oleaginosas, agora também nos deu as leguminosas. Deus duplicou tudo. Duplicou os carboidratos, duplicou as vitaminas e minerais, duplicou as proteínas. Aí eu me lanço e faço uma pergunta. Como eu estou naquele diálogo com Jesus, e pergunto: por que o Senhor duplicou? E veio na minha mente: para que ninguém tenha desculpas de dizer que a alimentação vegetariana é cara, que não pode comer nozes, coma lentilha, que não pode comer arroz integral, come uma macaxeira, que não pode comer uma fruta exótica, coma banana, mas coma. Não tem uma desculpa de dizer que a alimentação vegetariana é cara, porque caro é o que essas pessoas que se alimentam de cadáveres vão gastar depois de 50 anos na farmácia. Isso é caro. Caro é essas pessoas que se aposentaram e, em lugar de desfrutar 30, 40 anos da aposentadoria, vão estar na fila do SUS quase todos os dias ou toda semana para medir a diabetes, porque a pressão alta, porque enxaqueca. Para quem me aposentei? Agora quero para desfrutar a vida, gastar dinheiro no governo, e vocês estão aí cheios de doença. Se o governo sabe disso, manda aprender. Já pensou? O cara se camarada se aposenta aos 65 anos e está morrendo. Minha mãe se aposentou, meu pai se aposentou e morreu. Meu sogro se aposentou e morreu. A minha sogra estava encostada ainda, não podia se aposentar, todos morreram. Para quê? Bom é se aposentar aos 65 e morrer aos 95, 105, desfrutar 30, 40 anos com a esposa, viajar pelo Brasil todo, conhecer os países, visitar as igrejas. Esse é bom. Poder fazer ginástica aos 70 anos, né? Ali ainda podendo saltar, brincar e tudo, isso aí é bom. Poder chegar aos 60, 70 anos e jogar bola com os filhos, com os netos, isso é bom. Ter uma vida de qualidade. Isso é maravilhoso. Opa. Aí. Então, Deus, aí em Gênesis 18, nos dá suplementos. E a maioria dos suplementos que Deus deu em Gênesis 18 tem a forma dos nossos órgãos. Por exemplo, o gergelim e a amêndoa é fonte de cálcio, as maiores fontes de cálcio do planeta, e tem a forma do dente. Tanto a amêndoa quanto a descascadinha, o gergelim tem a forma do dente e é fonte de cálcio. Então Deus, Ele é um artista, é um arquiteto, Ele desenhou as coisas que nós precisamos. Está na natureza. Olha só, forno de ferro e vitamina C. Esses três elementos, eles têm até a vitamina C que ajuda a fixar o ferro no nosso organismo. Eles têm mesmo na sua composição. E é da forma do coração. O tomate tem 4 partes, igual o coração, dos aurículos e dos ventrículos. A sementinha do tomate é parecida com a célula cardíaca. O morango tem a forma do coração e as ramificações internas do coração. A beterraba, você corta ela e corre sangue dela. E nós usamos esses 3 alimentos para tratar os problemas cardiovasculares. A cenoura, o corte transversal da cenoura é parecido com a íris do nosso olho. E a cenoura tem carotenos que proporciona a vitamina A, e a vitamina A é bom para os olhos. Eu passei 12 anos comendo cenoura todos os dias e me curei do astigmatismo que eu tive dos 18 aos 38. Hoje eu não uso óculos há mais de 15 anos. Só uso um óculos de leitura, só para o celular, nada mais. Vou ler a Bíblia. Os feijões têm a forma dos nossos rins. Quando nós comemos carne ou algum alimento de origem animal, essa proteína de origem animal aumenta o nosso ácido úrico que destrói os nossos rins. E os feijões têm a forma dos rins. A proteína do feijão não aumenta o ácido úrico. Você come feijão a sua vida inteira, nunca você vai ter artrite, artrose,
reumatismo, gota, joanete, essa doença não existe em nenhum vegetariano. Nunca vai ter osteoporose, nunca. Então, tem mais ou menos umas 30 doenças que só você mudar a alimentação você não vai ter na sua vida. Nunca você vai ter uma dor de fibromialgia, nunca você vai ter espondilite anquilosante. Essas doenças você não vai ter, porque todas estão ocasionadas com o aumento do ácido úrico, que estão, como diz o meu filho Brian, quando tinha 4 anos, os cadáveres. Ele olhou para o vô comendo frango e disse: vô, como você não pode comer um cadáver? Não, é um franguinho, filho, não é cadáver. E o franguinho está vivo? Não. E se ele está morto, o que ele é? Tem razão. O vô disse: tem razão. 4 anos, hein? Já tinha uma percepção e falando para o vô sobre o que ele estava comendo. O sódio e ácido fólico, eles fortalecem os nossos ossos. E eles estão presentes nas folhas verdes, principalmente no cabinho, que às vezes a gente joga fora. Cabinho das folhas verdes e não joga mais fora, porque ali tem muito sódio. Sexualidade feminina. Muitas mulheres estão precisando. Muitas mulheres viraram geladeira. Estão precisando. Sem dizer que os cadáveres destruíram o útero da mulher, causaram mioma no útero. Tive já umas 11 pacientes que expeliram mioma no útero. Tive umas 4 pacientes que eliminamos cisto no ovário. E não é somente o alimento cárneo. No Ocidente, devido a não sermos intolerantes à lactose, a mulher desenvolve muito câncer de mama. 95% das mulheres vão ter câncer de mama no Ocidente. Desenvolve miomas, cistos, desenvolve endometriose, desenvolve fibromialgia, corrimento vaginal, desenvolve candidíase, e está tudo relacionado com o leite e o queijo. Mulher, se você soubesse o que é estar ao lado de uma mulher que nunca foi no ginecologista, sou eu. Nunca foi em 30 anos. Nem para fazer exame, nem para fazer Papa Nicolau, nunca. Ai, Paulo, e a prevenção? Prevenção é alimentação. Prevenção não é ser tocado por um profissional. Prevenção é alimentação. Depois de 30 anos, a minha esposa foi, mês passado, que as minhas cunhadas pressionaram, ela foi fazer os exames ginecológicos só para provar para minhas cunhadas que ela não tinha nada, e realmente não tem nada. Por quê? Porque ela deixou de comer queijo, deixou de tomar leite, deixou de comer ovos, e são as coisas que mais causam problema na mulher. Eu nunca tive escutei minha esposa dizer: ai, me atrasou a menstruação, ai, eu estou morrendo com cólica, ai, não fala comigo, eu estou com TPM. Nunca em 30 anos. Nunca. Mulheres, vocês sofrem porque querem. Vocês sofrem porque querem. Porque Deus deixou para as mulheres adventistas tudo escrito. E quem ouviu, quem colocou em prática? Quando a minha esposa sofria muito, até o ano 98, quando ela decidiu mudar, e que mudou, foi passando os anos, ela começou a ver que realmente era uma bênção sem fim. Ela disse: na minha juventude, antes de conhecer, eu sofria disso, daquilo, dor de cabeça, eu tinha atraso de menstruação, eu tinha corrimento vaginal, eu tinha essas coisas. Nunca mais tive isso na minha vida em 30 anos, gente. Deus deixou 3 alimentos da forma do nosso útero. Nossa, vocês. Eu sempre faço essa brincadeira. Só para despertar o povo. Porque o nosso útero. Se Paulo virou a casaca, ele ia discutir isso. E aí então, Deus deixou 3 elementos. A berinjela, você corta ela em rodela, coloca num litro d'água, deixa de molho 24 horas dentro da geladeira, numa jarra. No outro dia, espreme um limão, aperta bem ela, joga ela fora e toma essa água durante o dia inteiro como se fosse água.
1 litro. Todos os dias você coloca uma berinjela durante 1 mês. Isso vai fortalecer a parede do útero, vai queimar gorduras laterais, abdominais. Ei! Não venda berinjela não, não vinagre de maçã não que promete. Não, aqui é certo mesmo. A berinjela queima dor de gordura, tá? Aí o irmão diz, mas você tem que malhar, ir para academia, correr 30 km por dia. A pera, ela tem também a forma do útero, e a pera é para uma coisa, para a mulher virar lagartixa, subir pelas paredes. Só que tem um segredinho. Você tem que fazer suco de pera. Escute, minhas mulheres, maridos, atenda aí. Maridos. Suco de pera com maca peruana ou trigos terrestre. Não esquece. É um copo d'água, uma pera e uma colherzinha de chá de maca peruana ou trigos terrestre. Essa combinação, meu Deus, dá um calorão, dá uns calor. E o abacate, ele tem muito fitoesteróis. Para quê? Justamente para fortalecer a parede uterina e aumentar a fertilidade. Isso é para as mulheres que não conseguem ter filhos. Gente, já engravidei 12. Ou melhor, desculpa. A minha esposa diz assim, ó, rapaz, está engravidando as mulheradas aí. Porque 12 mulheres tiveram essa bênção, já, irmãos. Tá, não quero saber. 12 mulheres tiveram essa bênção. Mulheres com cisto no ovário, mulheres com endometriose, mulheres com mioma no útero, fizeram todo o tratamento, usaram a pera, e outras com infértil, que não tinha fertilidade, fizeram todo o tratamento que eu dei com alimentação crua, usando a pera, a berinjela, o abacate. Gente, 12 bênçãos. Eu estava na cidade de São Paulo, em Valinhos, falando da Daniele. Daniele foi o último caso que eu tive, que ela estava com um mioma inteiro no útero, e o mioma, ela, com 2 meses de tratamento, o mioma saiu inteiro. E eu falando da Daniele, ela estava na igreja, eu não sabia que ela era dali, nem sabia onde era ela. E aí ela veio, grávida, a menina de 6 anos, fazia 6 anos que ela buscava ficar grávida, e o esposo, contando a bênção que foi, só para assistir um vídeo meu no YouTube e fazer o que eu recomendo. Então foi maravilhoso. Pode fazer a pergunta. Que tem essa alimentação, mas é uma meio do filho. O que pode acontecer? Ela tem uma péssima alimentação. E é uma meio do filho. Já sei onde é que vai chegar nisso. Que era dos filtros, né? Eu estava conversando lá em Salvador e eu falei para ele que Deus é tão maravilhoso que Ele criou os alimentos vegetarianos com filtros. Sabiam? Que o alimento vegetariano tem filtro? Quem sabia? Quais são os filtros do alimento? Raiz, muito bem. A raiz que é o filtro do alimento. Ele pode estar plantado sobre o cocô, ele vai tirar do cocô só os nutrientes. E ele vai levar para o fruto só o elemento que ele precisa mesmo. E eu estava falando que a glândula mamária é a raiz do corpo da mulher. Ela pode fumar, ela pode se drogar, e ali vai filtrar o que realmente o bebê precisa. É uma maravilha. Então, Deus deixou esses filtros tanto na terra como no nosso corpo, né? Nós temos esses filtros também que purificam o nosso corpo. E é por isso que um drogado ou uma pessoa viciada não morre cedo. Ela vai destruindo o corpo, porque de tanto filtro que nós temos, vai limpando aquela droga, mas ele vai se drogando, e vai comendo. Você, por exemplo, você não sabia, mas o leite, os ovos, o queijo, tem um pH entre 2, o açúcar, o pH 2, 3 e 4. É altamente acidificante. Cientificamente, se eu comesse uma colher de açúcar, eu teria um infarto. Porque o pH do açúcar é 2, o meu sangue é 7,4. Se o meu sangue acidifica, eu tenho infarto. Então, ao comer uma colher de açúcar, eu teria que ter um infarto. Ao comer um pedaço de carne, eu teria que ter um AVC. Por quê? Porque a carne tem um pH 3, o meu sangue é 7,4, acidificando o meu sangue, eu teria um infarto. Amanhã eu vou contar por que nós não temos infarto ao comer uma colher de açúcar ou comer um pedaço de carne. Deus deixou um processo de neutralização. Amanhã eu vou explicar como é que o nosso corpo
neutraliza todas essas porcarias que a gente come, que nunca foi feito por Deus como alimento, foi só uma opção no dilúvio. Isso é o que fala. A carne foi só uma opção dada no dilúvio. E já ali, depois do dilúvio, já o povo não queria comer carne, mas Deus tinha um propósito, que era diminuir a estatura do homem e a longevidade. Deus tinha um propósito, e o propósito de Deus é que eles comessem mesmo carne para diminuir a vida. Então, olha só que interessante. Se Deus dá a carne, todo mundo comia cereal, todo mundo comia fruta, todo mundo comia oleaginosa, todo mundo comia vegetais, e aí entra a carne. Hoje todo mundo comemos cereais, todo mundo comemos fruta, todos comemos oleaginosa, todos comemos vegetais e comemos carne. Então, se lá todo mundo comia isso, e Deus dá a carne para diminuir a vida deles, hoje nós temos a vida diminuída e comemos carne, o que nós temos que fazer então? O que tem que fazer? Não fui claro, né? Não fui claro. Vou de novo. Vou mais lento agora. Antes do dilúvio, como era lento agora? Antes do dilúvio, todo mundo comia fruta, todo mundo comia cereal, todo mundo comia oleaginosa, todo mundo comia vegetais. De acordo? Desaparece tudo isso e Deus dá a carne. Volta tudo isso e ele segue comendo carne. Aí hoje no meu desespero inocente, ai, se eu tiro a carne, o que eu faço? Gente, eles comiam frutas, eu também como. Eles comiam cereais, eu também como. Eles comiam oleaginosas, eu também como. Eles comiam vegetais, eu também como. E eu como carne quando Deus deu no dilúvio, e eu estou morrendo. E Deus deu a carne justamente para diminuir a vida do ser humano. Eu tiro a carne só, o resto eu como. E aí o que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Estava morrendo do coração, estava com pressão baixa, estava usando óculos, aí tirei a carne e mudou tudo. E já passaram 30 anos e eu estou melhor e mais saudável que aos 27. Fui claro agora? Então não se coloque outra barreira, que é outra desculpa. Ai, eu não sou vegetariano porque eu não sei o que eu faço aqui na carne. Entende? É comer tudo menos a carne. Faz a famosa dieta da carne, como tudo menos a carne. Eu estou na dieta da carne, como tudo menos a carne. Entende? Então não fique nessa. Olha, é só pensar o que é que comeram os nossos primeiros pais durante 1656 anos. 1656 anos, não faltou B12, não faltou cálcio, não faltou proteína, não faltou fósforo, não faltou zinco, não faltou nada, nada. E eram longevos, viviam 900 anos e não faltou nada. E só entrou a carne e começou. Em menos de 400 anos estava lá Noé com 950 e estava agora Abraão com 180. Passou mais uns aninhos, Moisés 120. Depois nunca mais ninguém aumentou de 120. Amanhã eu vou mostrar uma coisa. Como eram eles? Altos. Entrou a carne, o que é que fez? Sabe o que aconteceu comigo? Eu tenho 1,70m, minha esposa 1,65m e 2 filhos de 1,80m. Lá leiteiro não foi, leiteiro lá em casa não foi. Nem padeiro, nem leiteiro, nem cara que de água. Não foi. E eles têm toda a minha cara ainda. Nós tiramos a carne e a nossa primeira geração cresceu. Eu vou mostrar na foto. A nossa geração cresceu. 2 filhos de 1,80m. E eu disse para eles: se vocês seguem nessa alimentação e ensinam os filhos de vocês a ser vegetariano, eu tenho certeza que a nossa segunda geração vai ser maior que vocês ainda. E é o que Deus quer, até chegar na estatura de Adão. O nosso não vai ser uma diferença total. Imagina, Adão com 4 metros e eu aqui, oh não! Eu vou falar contigo, tem umbigo, então? Não tem umbigo. Não nasceu de mulher, mas tem umbigo, Adão?
das uvas, eu botou o dedinho. Tem que ser assim, né? Então, tem muitas coisas que a gente duvida. E olha, o abacate é a fruta mais parecida com o útero. Até ali onde está o caroço parece a ramificação interna do útero. Então não esqueça, mulheres, abacate, pera e berinjela não pode faltar. Homens, tem duas frutas mágicas para vocês. Essas duas frutas têm muita arginina, e a arginina aumenta a testosterona. Só tem um problema: a arginina está justamente onde você joga fora. Está na casca branca da melancia e está na semente. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar uma talhada como dali, tirar a casquinha verdinha, picar a melancia, colocar no liquidificador, sem água, só a melancia, umas gotinhas de limão, pode botar umas folhinhas de hortelã se quiser, bate bem, passa pelo parou de voal, uma hora antes de ir para a cama, toma, aí você vai ver estrelas, você vai viajar para outros planetas. Aí chega na cama dele e dorme. E o figo, Deus fez ele, Deus é um arquiteto. O figo, pelas dúvidas, eu tenho duas plantas de figo em casa. O figo, ele é parecido com um testículo. Pode ver, ó. Quando ele vai ficando madurinho, ele fica até murchinho, né? Sério? Olha lá. Fica enrugadinho. E dentro do figo, presta atenção lá, dentro do figo, olha lá a foto. Dentro do figo tem as sementinhas, e as sementinhas tem um rabinho, uma colinha, igual o espermatozoide. É igualzinho, e ela está dentro da bolsinha do testículo. Isso é ciência, gente, não é brincadeira. A gente usa para rir, para ficar descontraído no seminário, né? É gostoso, mas é ciência. Aqui é tudo ciência. Pesquisas científicas mostram que isso é a pura realidade. Deus deixou no planeta dois elementos, como a melancia, que é pura água, como a nossa bexiga, como o testículo mesmo, que é formado com 80% de água. E vemos assim, ó, que são duas fontes de arginina importantes. E hoje em dia o planeta está muito pobre de arginina. E os homens estão com dificuldade na ereção, estão com dificuldade de aguentar um ato sexual legal. Hoje em dia, centenas de vídeos no YouTube falando o tempo do cozimento do miojo. Vamos lá, a gente transa e volta e o miojo não terminou, porque é o tempo que aguentou, né? Então, hoje em dia, é um tema que eu gosto de falar, porque eu não tenho vergonha, mas hoje em dia existe muita vergonha, muitos tabus ainda dentro da igreja. Pastores têm vergonha de falar, profissionais da área de saúde têm vergonha de falar. Então eu me achei dentro do direito de falar, porque eu tenho pacientes que eu vejo o sofrimento de mulheres, sofrimento pela restrição. Homens que vêm para mim porque não estão tendo ereção aos 50 anos, homens que não têm uma relação sexual legal. Sabe quantos casamentos destruídos pela falta do sexo? Quando Deus abençoou no Éden o matrimônio e disse ali no Éden mesmo crescer e multiplicar antes mesmo do pecado. Então o sexo ele foi abençoado no Éden, e nós temos que valorizar isso. Então eu sempre digo para minha esposa: se depender de mim, nós vamos trabalhar nessa área e vamos chegar aos 90 anos fazendo sexo. É lindinho, né? Dois velhinhos ali, taca. Então e Jesus ele é abençoado. Jesus ele é abençoado por todo esse trabalho, tá? Os filhos que não imaginam, né? Os filhos, eles não imaginam que os pais transam. Eles acham assim que os pais são robôs e nunca fazem essas coisas, né? Os reguladores de insulina, Deus deixou na natureza as raízes parecidas com pâncreas. Olha só que impressionante: a mandioca, a batata, a batatinha,
eles têm a forma do pâncreas, principalmente essa batata ali, ó, a Yacon. Ela é amarelinha, vermelhinha por fora, muito parecida com o pâncreas. E hoje se descobriu que essa batata crua, ela aumenta a quantidade de insulina no nosso corpo e ela diminui a quantidade de glicemia no sangue. A batata, quando ela é crua, é batida com água, bate a batatinha com água e toma. Uma pessoa que tem diabetes. Agora, todas as raízes cozidas aumentam a glicemia, porque a medicina está no cru e não no cozido. Tá? O cozido é só alimento. Na comida crua é medicina, além de alimentar também, né? Quando queremos formar massa muscular, o músculo ele precisa de elementos como magnésio e potássio, que estão presentes na banana. A banana, por isso que está presente em todos os esportes, né? Sempre tem gente ali comendo banana, ou tenista, ou esses esportes mais radicais, sempre estão com banana. E aqui está a prova do que eu disse que era o meu estudo. O meu estudo, né, que eu dizia, né, que os cereais seriam as ervas que dão semente. O meu estudo dizia que árvores que dão frutas são frutas, árvores que dão semente seriam as oleaginosas, e aquelas plantas do campo, para mim, seriam os vegetais ou as verduras. E foi nessa citação que Deus me provou que o meu estudo era verídico, era verdadeiro, estava correto, que é onde Deus, o mesmo Espírito Santo que iluminou a Moisés para escrever Gênesis, ele inspirou a Ellen White para escrever esse livro A Ciência do Bom Viver. E na mesma escala eu vou ler para vocês agora Gênesis 1:29, Gênesis 3:18, e vou ler essa citação ao mesmo tempo. Gênesis 1:29 diz assim, ó: ervas que dão sementes, cereais, árvores que dão frutas, árvores que dão sementes, nozes, porque foi traduzido em inglês nuts, e nuts é nozes, mas também é todas as oleaginosas, tá? E verduras, que em inglês é vegetable, que pode ser todos os vegetais, tá? Não traduzido, só que o português traduziu para verduras, mas é plantas do campo. É verduras que deriva todos os vegetais em si das plantas do campo. E o que é que constitui isso? Constitui o regime dietético escolhido por quem? Pelo meu pai e pela minha mãe? Não. O que a minha mãe e meu pai escolheram pensando que era melhor, me levou a ter doenças. Mas o que o Criador determinou para mim, quando eu escolhi me alimentar com esse tipo de alimento, o que aconteceu comigo? Eu me curei. O que aconteceu com essas 12 mulheres que queriam ter filhos? Tiveram seus filhos. 12 mulheres que estavam vivendo uma esterilidade, como foi Sara, como foi Rebeca e outras mulheres da Bíblia. E ter esse prazer de ser mãe é uma maravilha. É uma maravilha. Eu sei porque escutar uma alegria de uma mãe: Paulo, não posso acreditar, eu estou grávida. Assim, parecia que o filho era meu, realmente. Porque muitas eu me emocionei e muitas eu chorei com ela, pela alegria de saber que eu fui participante, não diretamente, mas indiretamente. E aí termina dizendo já aonde saiu o fundamento da alimentação crua. Daí é onde nasce a dieta crua. E quando eu vejo esses alimentos, cereais, frutas, nozes e verduras escolhidos pelo Criador, e aí vem a dieta crua. Esses alimentos preparados da maneira mais simples e natural possível são os mais saudáveis e nutritivos. Opa! Então vamos usar para nutrir e para curar. Se são os mais saudáveis e nutritivos, e aí é onde custo-benefício. E aí é onde foi tido essa bênção. E mulheres felizes porque ao fazer uma dieta crua não gasta gás, não gasta tempo na cozinha, não se escraviza, né? Eu sei que normalmente eu pergunto, mas eu já vi comentários assim também falando sobre a questão dos sucos. Ao invés da gente bater frutas para fazer suco, o mais ideal e o certo é comer a fruta. O suco mesmo a gente usa só numa desintoxicação, que é uma chegada rápida, porque as pessoas não estão acostumadas a mastigar, aí deixa um pedaço inteiro de fruta, então a gente faz o suco para acelerar a desintoxicação. Mas depois da desintoxicação já segue comendo frutas.
É só no caso assim, ou no caso de pessoas que não têm estômago, ou está sofrendo com alguma doença intestinal, como uma diverticulite, aí a gente faz sucos, mas são casos específicos. Em realidade, se fosse necessário tomar suco, Deus teria feito uma árvore cheia de caixinhas, só pegar e tomar. E Deus não fez árvore de caixinhas, Deus fez a fruta para ser comida. A não ser o coco, né? O coco já tem água dentro, aí toma água. Um desjejum. Um desjejum ideal com a base da alimentação. Qual era a mesma base da alimentação? Cereais, frutas e oleaginosa. Outra vez, forte. Cereais, frutas e oleaginosa. Então vamos buscar aí. Quais são os cereais que eu usei aí? Aveia, a granola, né? O pão é um cereal? Lógico, está feito o quê? Diga o que é. Se eu faço um pão livre de glúten, eu uso aveia sem glúten e uso arroz. É cereais. Então pão é cereal. Eu faço um pão de centeio, centeio é um cereal. Tá? Então eu tenho que conhecer as coisas também. O que é cereal? Aveia, quinoa, o amaranto, o que mais? O arroz, o centeio, a cevada é um cereal. Quem sabia que cevada é um cereal? Cevada é um cereal. Eu vou na casa dos naturais e digo assim, ó, tem cevada em grão? Porque a cevada é o café. Não, ali é cevada, é o grão torrado. Mas eu vou na casa dos naturais e digo, tem cevada em grão? Tem. Então me dá 100 gramas, porque eu quero fazer germinado de cevada. Aí eu pego aquela cevada, pego um paninho molhado, jogo ela ali em cima, 3 dias vai dar os brotinhos, inchadinha, eu como ela na minha salada, um cereal cru. Eu faço isso com a cevada, faço isso com o trigo, faço isso com grão de centeio, eu faço com grão de quinoa. Tudo que é grão dá para brotar e fazer o seu próprio germinado. Então o cereal germinado. Ele só de molho é duro, mas 3, 4 dias germinando, ele vai ficar bem molinho, todo gordinho, inchadinho. Frutas. O que é que eu usei aí? O que é que eu posso usar no lugar da banana? Maçã. Outra fruta doce. Mamão. Outra doce. Manga. Outra doce. Da família dos nomes, das atas, toda essa família é tudo doce, né? A temoia, graviola, toda essa família longa que tem no Brasil, cada lugar com um nome diferente. É a família mais longa de fruta que tem. Eu vou em São Paulo e comprar temoia. Chego aqui, não, isso aí não é temoia, isso é nome. A temoia aqui é outra. A graviola é desse tamanho. Então, mas essas frutas doces também. Eu fui no Peru, em Lima, e comi a chirimoya. Chirimoya é a temoia do Peru. Gosto de leite condensado. Doce com gosto de leite condensado. Gente, é uma delícia. Daí eu amassei ela, coloquei um pouco de coco e fiz beijinho. E a temoia ela faz isso também, hein? Faça uma prova. Pega a temoia, bate no liquidificador, coloca bastante farinha de aveia, um pouquinho de farinha de aveia e coco. Você vai ver que fica igual beijinho. Docinho, gostoso, e dá para comer, é um docinho para comer na dieta crua. O que é que eu usei como oleaginosa? E que outra fonte de proteína eu usei aí? Qual? Leite vegetal. Pode ser soja, pode ser de coco, gergelim, girassol, o que mais? Semente de melão, semente de abóbora, castanha de caju, castanha de fará, amendoim. Vocês estão afiadinhas, né? Vai embora. E no almoço? Quais eram os 3 elementos? Frutas, cereais e oleaginosa. Aqui vamos mudar um pouquinho agora. Agora vamos entrar com Gênesis 3:18. Os cereais seguem. No lugar da fruta, então, Deus deu os vegetais. Os vegetais vão fazer uma salada.
Então o cereal segue, pode ser o arroz, pode ser a quinoa, pode ser outra vez, né, aqueles germinados que eu fiz ali do trigo, da cevada, do centeio, a mesma coisa. Posso cozinhar, posso comer cru, só não vou comer cru arroz. Arroz não é bom comer cru, é bom deixar o arroz para outro momento. Mas a aveia dá para comer crua, a quinoa dá para comer germinada, a cevada também. O arroz não dá porque o arroz ele só germina com a casquinha. Já a cevada, presta atenção nesse detalhe, toda semente que tem um centro assim para dentro, que trabalha dessa forma como um coraçãozinho, a cevada, o centeio, o trigo, ela germina sem estar com a casquinha externa. O arroz, ele precisa da casquinha, da palhinha para germinar, senão não germina. Tem, sempre vai ter. Sempre vai ter o glúten. O glúten é parte do trigo. E amanhã eu vou falar mais sobre isso, sobre a modificação genética do trigo, mas está muito completo amanhã. Olha, eu nunca estudei assim profundamente para saber as propriedades nutricionais, né, dos cientistas. Isso aí também. Eu sei que, devido a ser uma fruta doce, ela tem muita energia. Isso é fácil de decifrar, né? Mas assim, nutrientes mesmo eu não saberia dizer. Mas dá para pesquisar. Então aqui, o prato de salada substitui a fruta, o arroz segue como cereal e o feijão substitui a oleaginosa. Então é oleaginosa ou leguminosa, fonte de proteína. Estava vendo uma reportagem esses dias falando que o arroz integral ele tem uma porção de arsênico. Não, isso aí é muito blá blá blá. Nem ele tem em si, nem muito menos coloca. Ninguém coloca arsênico nos alimentos. E o jantar, como é que deve ser? Como é que Deus determinou que deve ser o nosso jantar? Frutas. Deus determinou frutas. Muita gente me pergunta, eu posso comer um prato de salada? Eu gosto de comer salada de noite. Olha, você pode fazer o que quiser da vida. Tem todo direito. Você é livre. Mas Deus disse para comer frutas. Então eu vou lá e como frutas. E durante 20 e poucos anos eu comi frutas. Até que eu li o livro da doutora Márcia Vidotto, Saúde Nua e Crua, onde ela explica cientificamente por que devemos comer frutas. Aí ela explica aonde está a sabedoria de Deus em dizer por que devemos comer frutas. A ciência diz que as frutas têm fibras curtas e as verduras têm fibras longas. E depois do pôr do sol, a digestão que vinha trabalhando assim, agora está assim. Bem mais pausado, quase em câmara lenta, porque o nosso organismo ele não respeita relógios, ele respeita o ciclo circadiano. Sol, toda a natureza respeita isso. Olha só, você olha no campo, as vacas estão pastando, os cabritos estão pastando, as galinhazinhas estão ciscando. Quando dá o pôr do sol, o que acontece? Quem avisou elas que estavam ali embora? Quem avisou elas que não devem comer mais nada? Papai do céu disse, olha, pode ir para o curral. E elas vão, as galinhas vão para o puleiro. O sol está se pondo e as galinhas estão tudo no puleiro já, tudo na puleira tudo. Quem avisou, né? Não tem celulares, não tem relógios, mas Deus colocou nelas o ciclo circadiano. Está colocado em nós também, mas depois do pôr do sol, muitas vezes nos enchemos de comida. E Deus disse, ali, a última refeição deve ser às 3 horas antes do dormir. Se eu vou dormir às 10, 3 horas antes seria às 7. Então às 7 é mais ou menos perto do pôr do sol, ali deve ser a última refeição. E o que é que ele disse? Frutas. Por quê? Porque a digestão, as fibras são curtas e a digestão é leve, rápida a digestão. As verduras, depois do pôr do sol, elas demoram mais tempo no estômago. As frutas levam apenas 20 minutos. Frutas cruas, 20 minutos. Comida cozida, 2 horas.
Se eu como comida cozida à noite, leva 2 horas. Aí o que acontece? Se eu comi às 7, ela só vai sair do estômago às 9. Todo o intestino vai ficar 3 horas trabalhando. Termina o processo digestivo e começa todo o sistema endócrino a trabalhar. Aí vai me faltar testosterona, já o negócio não vai funcionar bem. Vai faltar progesterona, a mulher não vai funcionar bem. Vai faltar melatonina, meu cérebro não vai funcionar bem. Vai faltar cortisol, vou engordar desesperadamente, só porque não respeitei o jantar. Só isso. Ponto final. Só porque não respeitei uma coisa, não vou ter toda a produção endócrina que começa às 10 da noite, literalmente. Às 10 da noite começa já a produção do primeiro hormônio, que é melatonina. Hormônio tanto do crescimento para as crianças, como hormônio da inteligência do ser humano. Depois vem a endorfina, o hormônio da alegria. Aí me acordo todo. Bruno, acordei tarde. Por que inventou esse trabalho? Eu tive que trabalhar. Então, acorda com mau humor. Da mesma forma que acorda um gato, da mesma forma que acorda um cachorro, eu acordo. O gato está ali dormindo, passa mais dormindo que acordado. Porque a carne causa isso mesmo, cansaço, esgotamento físico. Ele passa todo o tempo dormindo. Aí eu toco o pé nele assim para chutar ele dali. Ele olha para mim e sai assim. Assim. Eu vivia assim. Cansado, esgotado, dificuldade para levantar. E eu via no nosso estábulo, eu até os 15 anos eu cuidei cavalo de corrida. E os bichos, os monstros, os grandão, tinham até subir em cerca para trepar neles, porque eram grandes, enormes, comiam só vegetais. Não se deitava para dormir, o cavalo dormia lá de pé. Era eu abrir a porta do curral e ele saía disparado. Potreiro. Comecei, me deram liberdade. Eu digo, que diferente do gatinho. O gatinho, e ele sai. Eu abri a porta e dispara. E assim fazia o cabrito, assim fazia as ovelhas, todos saem disparados. Aí eu vou no zoológico, os herbívoros estão todos lá, potentes, caminhando com as crianças, e os leões, tudo dormindo. Cuidado, homens. Muita carne. Passa mais tempo dormindo. Passa mais tempo dormindo. Livres da obesidade no Brasil. Algumas pessoas às vezes têm medo de fazer uma alimentação crua, uma alimentação vegetariana, porque pensam que vai sobrar pele, porque vai ficar flácido. E eu quero dar a grata notícia que a pessoa, quando faz uma alimentação que Deus criou, sem bariátrica, sem nada de coisas agressivas, a pele ela vai tomando a elasticidade do corpo, impressionante. Já vi grandes milagres. O Ricardo foi uma das pessoas, tem muitos homens que fizeram a alimentação comigo, mas de ver assim, a barriga que ele tinha e ver o corpo ele tomando forma, é impressionante. Mas tem pessoas que não são da igreja. A Cláudia, eu conheci ela na UFAM, na Universidade Federal do Amazonas. Ela treinou em casa. Eu perguntei, que academia, quantas horas de academia você fazia por dia para ter essa barriga assim? Ela disse, eu treinei em casa. Tu falou que treinava em casa, eu comecei a treinar em casa. Tu falou que fazia 400 abdominal por dia, eu comecei com 20, e hoje estou fazendo 400 também. E não é difícil, porque tu pega um tipo de abdominal, vou fazer curtinho, deitar no chão, vou fazer curtinho, então eu começo com 5, passo para 6, daqui a pouco tu vai fazendo 4 séries de 25, são 5, e rapidinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bem curtinho, 20, aí eu vou fazer outro que trabalha só, eu fico deitado, trabalho só as pernas,
para lá, para cá, abdominal, para trabalhar a parte mais baixa. Faz outra bicicleta, blá, 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 25, descanso, 14 segundos. Faço mais 25, 14 segundos, mais 25, 14 segundos, mais 25, 14 segundos, outro 100. Daqui a pouco eu fiz 400. Simples. Mas requer começar 1, 2, 3, 4, 5. Já me deu tudo. 5 já. Então, fizesse? Eu estudei a qualificação, estou mostrando a ele, eu fiz 700, depois Relaxou. relaxei, quando eu fiquei aqui. São 3 anos atrás, o meu gosto do 4 daqueles 8. Tem que voltar, tem que voltar. É bom fazer e pegar um estilo de vida. Aí sim, é show. Olha aí, ó, uma pessoa que fez comigo e transformou. Uma pessoa fez comigo e transformou a vida dela. Hã? Tem que voltar, tem que voltar. Olha só, o Luciano, ele queria ser maratonista. Queria ser maratonista, com 149 quilos, impossível. Não vai correr nem 1 quilômetro. Não conseguia caminhar por 100 metros. Quanto mais correr, ele queria o sonho de ser maratonista. Ele está com o testemunho na revista número 1, na minha. Aí ele pegou e fez 14 meses de alimentação crua. Viu? Não é 30 dias, é 14 meses ele fez para poder eliminar 79 quilos. Eliminou 79 quilos em 14 meses. E aí ele tomou a decisão: a partir de agora não comerei mais nada daquilo que me levou a ter 149 quilos. E aí tomou a decisão, vegetariano para o resto da vida. Hoje ele cumpriu todos os sonhos dele. Muitas de 5, muitas de 10. Fez a São Silvestre, 15 km. Fez a meia maratona de Camboriú, 21. E fez a maratona de 42 km de Florianópolis. Conseguiu tudo o que ele queria. A Ângela participou do projeto comigo, 20 quilos menos. E essa foi a maior transformação que eu vi até hoje. A mulher rejuvenesceu. Em 30 dias só, hein? Foi 30 dias. Depois aí a Rosa, era de Biguaçu, Santa Catarina, vizinha minha lá. E ela rejuvenesceu, achou maravilhosa a transformação e disse: eu quero essa alimentação para o resto da minha vida. Esse é o meu canal. Quem quiser seguir aí, tanto no Instagram como no YouTube, é Comendo Pasto, tá? Me perguntavam: tu é vegetariano? O que tu come? Pasto? Eu como pasto. Só que é pasto bom, pasto com sabor. E esses são os materiais que amanhã à noite vai estar à venda. Amanhã à noite e domingo à noite vai estar à venda. Se amanhã terminar tudo, domingo não tem mais nada. Mudando? Ah, tá. Perguntas? Só 2. Deu, já terminou? Vamos embora. Você falou que foram 12 mulheres, né? Que você ajudou a engravidar. É. Eu posso afirmar para você que você está mentindo, porque são 3. E eu estou uma delas. Amém! Que maravilha! Ajudou muito, 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 muito. Eu estava fazendo tratamento e assim, não tive êxito. Aí depois de um tempo conheci você através de um irmão da igreja. Uhum. Aí eu comecei a te seguir, comecei a colocar em prática tudo. E graças a Deus deu certo. Ficaste grávida? Fazia um tempo que estava buscando? 7 anos. 7 anos? Olha! Manda para mim testemunho no meu direct. Eu até Assim conversei, posso lá. eu até conversei contigo direto no Ah, é? Olha só. no Instagram. Você é super atencioso. Porque muita gente, né? Muita gente. Quero agradecer, dedicar. Que maravilha. Gratidão. Eu fico no Brasil. 13. Vamos? Vamos por mais. Vamos por mais. Alguém mais? Preço? Amanhã. Amanhã te vem, tá? Traz um montão. Traz um montão. É o que sustenta o meu ministério. Não, eu estou muito agradecido a Deus. Seriamente, estou muito agradecido porque de 2017 para cá a nossa vida mudou. Hoje o Papai Céu está favorecendo que através dos livros, revistas, produtos naturais que já estamos fabricando no Brasil, já está dando para viver aqui. Já tomamos uma decisão, já coloquei a fábrica à venda na Argentina. Já a minha esposa, o meu filho já estão morando aqui. Eu vou a cada 15
dias e volto, e assim, só volto já para dar um seminário, já daqui já vou para Buenos Aires, vou para Concórdia, Santa Catarina, dou um seminário, depois vou para Santa Catarina e fico com eles lá. Então, Deus está favorecendo um crescimento muito grande nesse ministério, isso é muito bom. Isso sem cobrar um centavo da igreja, porque a igreja só tem gasto da minha passagem, da minha estadia, mas a igreja não paga nenhum centavo para mim. Ou seja, tudo que eu tenho é de uma forma diferenciada, Deus é de me dar. Então ele me dá através da revista que você compra, através do produto que você compra, através das consultas que vamos fazer na segunda-feira, através dos grupos que vamos armar, porque cada lugar que eu passo, a gente arma um grupo de acompanhamento de uma forma bem econômica. Então, através de todas essas coisas, e ainda é tudo econômico, hein? Tudo econômico. Assim, Deus ele foi me orientando como fazer com que eu tenha muitas pessoas cobrando menos. E é o que está acontecendo comigo, eu estou muito feliz. Se preocupe, Deus vai ficar 2 finais de semana em Salvador. Ah, é verdade, Salvador já me convidou para 2 finais de semana. Amém. 2 igrejas. E vem a minha esposa comigo. Amém. Foi um presentão isso. Eu já falei para ela hoje, hein? Ela disse, que sério, vamos para Salvador? Salvador. Ela disse, oxe, vamos para Salvador. O que mais? Perguntinha? Vamos, bichinho, vamos? Eu também já vi comentando, mas vou saber se é verdade. Fala. Sempre é recomendado comer frutas doces pela manhã e cítricas à noite? Isso foi uma orientação minha. Eu que comecei a estudar e ver quais as frutas que eu mais precisava, né? Não é uma regra. Não é uma regra, mas é assim, ó. Eu de manhã, eu preciso de energia. E as frutas mais energéticas são as doces. Então aí eu prefiro as doces, mas não quer dizer assim, ó, que é uma lei, entende? Por exemplo, já me encontrei numa situação de não ter frutas ácidas, porque banana virou isso. Ninguém morreu. Mas é preferível as frutas doces de manhã, porque eu preciso de energia, e as ácidas, ou semiácidas, ou cítricas à noite, porque são mais rápidas de digestão. Esse lado, como é que é? Vamos ficar aí só me olhando? Aí. Olha, a diabetes, a causa principal da diabetes é a gordura, não tem nada a ver com açúcar. O maior médico do planeta, eu tenho um vídeo inclusive com um vegano, que ele foi estudar as 3 associações americanas, diabetes, câncer e cardiovascular, as 3 maiores associações, e as 3 falam no portal das suas páginas a causa de cada doença, né? Só que eles, nas suas receitas da página, mudam tudo. E aí esse cara foi investigar cada associação e eles não deram muita trela para ele. Só que quando ele foi visitar os melhores médicos dos Estados Unidos, o cara, que é o fera da diabetes, ele disse assim, ó, ele fez assim, ó, quando ele disse, ó, doutor, açúcar causa diabetes, ele fez essa fúria assim, eu fico furioso de escutar os médicos no mundo falando isso, faculdades ensinando que açúcar causa diabetes, quando é uma mentira. Ele assim, todos sabemos que a causa da diabetes é a gordura e não o açúcar. Aí outro médico também conceituado, né? Está tudo nesse vídeo. É um vídeo maravilhoso, está no YouTube. Amanhã vamos colocar aqui o nome. Vou botar o link amanhã aqui, porque eu não tenho aqui. Aí vamos fazer isso. Aí você pode pesquisar, bate a foto e pesquisa o vídeo, é maravilhoso. Eu tenho que dar meu telefone e eu não quero dar meu telefone para todo mundo, porque é muita gente. Aí é o seguinte, ele diz assim, ó, todos sabemos que a gordura, fizemos teste com 500.000 pessoas, a todas lhe demos carboidratos, e a nenhuma a gente deu carne, durante 1 mês, todas baixaram a glicemia, comendo carboidratos, comendo aveia, comendo coisas açucaradas, até refrigerante, e não aumentou a glicemia. O que acontece? Isso aqui é uma célula, isso aqui é uma veia, uma artéria. Ao redor da artéria está cheia de células. Aqui. E vamos dizer que isso aqui seria uma dessas células, tá? Aí você comeu carne, você comeu ovos, você tomou leite, comeu queijo. O queijo tem 3 vezes mais gordura do que a carne. Aí a gordura formou uma capa ao redor da célula, uma capinha gordurosa. A insulina vem com uma molécula, de glicose,
vai entrar na célula igual o espermatozoide. Começa a fazer assim, ó. Porque a insulina leva a molécula de glicose para a célula. A capa de gordura não deixa ela entrar, ela cai na corrente sanguínea. Vai para outra célula, outra célula, então todas as tapadas de gordura caem na corrente sanguínea. Aí ele perguntou para o repórter: qual foi a causa primária? O açúcar ou a gordura? Gordura. O que é que Deus disse em Levítico 3,17? Gordura nenhuma comereis. Deus, em Levítico 3,17, estava querendo impedir as 5 maiores doenças do mundo que matam. Todo mundo preocupado com o agrotóxico. Satanás está levando o povo a outra visão. Satanás quer que você esteja preocupado com o agrotóxico. Se você esteja preocupado com o transgênico, ninguém morre por isso. Ninguém. Você pode pesquisar. 2022, quem morreu por comer transgênico ou quem morreu intoxicado com agrotóxico? Quem morreu intoxicado? Quem está lá botando veneno. Se ele não está com máscara, ele pode morrer intoxicado. Os filhos de uma mulher que está colocando veneno na plantação podem nascer com defeito congênito. Agora, quem comeu alguma coisa com agrotóxico? Nada. E Jesus disse: ainda que tomares ou comeres veneno, não te fará nenhum dano. Por quê? Porque o nosso organismo tem um sistema de eliminação. Nosso organismo elimina veneno. Você vai no médico, ele dá uma droga. O que é que ele diz para você tomar? A cada quanto? Vamos. 6, 8 ou 12. Por quê? Amém. Glória a Deus. Alguém pensa. Sabe que Satanás, ele tem um mundo dominado porque o mundo não pensa? Está no livro de Napoleão Hill. Napoleão Hill é um grande psicólogo mundial. Ele disse assim, ó: 98% da população mundial não pensa, por isso Satanás tem um mundo dominado. Quem pensa, Satanás não domina, não pode dominar. Satanás odeia pessoas que pensam. Por isso, quanto mais a gente lê, mais a gente vai ter poder para pensar, mais poder para decidir e mais vai te odiar Satanás. Só 2% da população pensa, e graças a Deus a igreja adventista é apenas 0,26% da população. Ou seja, ainda podemos pensar. Então, quando nós pensamos dessa forma, agora que eu já sei que Satanás ele desviou o nosso foco, ele dá um foco nos transgênicos, dá um foco no agrotóxico, ninguém está morrendo disso, mas o foco não está na gordura. Ninguém está pensando na gordura. Aí você vai no YouTube, vai no Google, hoje mesmo, amanhã, e coloca assim: quantas pessoas morreram em 2022, no ano passado, de infarto? Só de infarto. Quantos vocês imaginam que morreu o ano passado de infarto? Está todo mundo no transgênico e no agrotóxico, mas quanto morreu só de infarto no ano passado? Quantos vocês imaginam? Chuta. Chuta, alguém? 10.000. 3 mil? 10 mil? 10 mil? Quem dá mais? 30 mil? 50 mil? Bom, o ano passado, só de infarto no mundo morreu 17 milhões de pessoas. Eu dividi 17 milhões de pessoas por 365, dá 46 mil pessoas no dia. Dividir o dia em hora, são 1.900 pessoas por hora. Divide por 4, são 450, 60 mais ou menos pessoas por cada 15 minutos de uma só doença. Ou seja, um Boeing 747 cheio de gente é mais ou menos a metade disso. Ou seja, que a cada 5 ou 10 minutos cai um Boeing 747 cheio de infartos. Infarto. Infarto. Nessa 1 hora que nós temos aqui, morreu 1.900 pessoas de infarto no mundo. Brócolis infarto? Cenoura infarto? Maçã infarto? O que infarta? Na gordura. Gordura tapa a artéria e infarta. Gordura tapa os vasos capilares do cérebro e causa um AVC. Estoura. Pá! Um AVC, derrame cerebral. A gordura tapa as células e diabetes. A gordura
causa uma adiposidade do organismo, obesidade. Obesidade causa elefantíase, obesidade causa pressão alta, hipertensão, obesidade causa um monte de doença cardiovascular e mata. A diabetes, há 50 anos atrás, estava em 12º lugar. A diabetes, hoje, está em 3º lugar da doença que mais mata. Já superou o câncer, que ficou em 4º lugar. E obesidade em 5º. As 5 doenças que mais matam no mundo: infarto, AVC, diabetes, câncer e obesidade. Essas 5 doenças que mais matam no mundo, a maioria delas está relacionada com o alimento diretamente de origem animal. Ah, mas era falta de exercício. Ah, mas era a pessoa era sedentária. Por mais que fosse sedentária, se ela não comesse nada de animal, ela não seria obesa. Tem vergonha? Não sabe falar? Perca a graça. Perca a graça, mas não perca a graça. Hoje em dia, as mulheres muito agradecidas estão fazendo óleo no corpo, com água. Então, essa pergunta, se é uma mulher de as coisas. É uma outra coisa que a gordura, ela de origem vegetal, ela tem ômegas 3, 6 e 9. É totalmente ao contrário da gordura de origem animal, que forma placas. A gordura de origem animal, ela vai formando placa. Por exemplo, se isso aqui, por exemplo, vamos dizer que essa aqui é uma artéria, tá? Essa aqui é uma artéria, vamos dizer assim. E daqui da artéria, vamos supor que sai, tem um buraquinho aqui que sai, assim, ó, tem um buraquinho aqui que sai uma veia. Essa é uma artéria, o microfone é uma artéria e aqui é uma veia. Então aqui vai ter um buraquinho, né? O sangue está passando por aqui, vai entrar por aqui e tal. As placas de gordura, elas vão se formando de uma forma aqui, ó, que tapa essa parte aqui, e o sangue não vai entrar mais para esse lado. Daí você vai olhar na sua perna, uma veia tremenda, veia azul, toda inchada. Você, por que formou essa veia? Porque de tanto que você comer alimento de origem animal, a entrada que era dela, que estava aqui, tapou. Quando eu vi tudo isso, Deus me mostrou uma coisa, lá no comecinho, que foi muito boa. Preste bem atenção, que Deus me mostrou. Eu estava na cozinha, eu estava estudando sobre as artérias. E aí eu olhei as artérias, as placas de gordura formando dentro da artéria, e ali formando as doenças. Ali eu soube sobre a diabetes, lá, estou falando de 25 anos atrás, hein? Sobre a diabetes. Depois quando eu vi os videozinhos, eu digo, cara, isso aí tudo Jesus já tinha mostrado. Já tinha mostrado assim na minha mente como era formando as doenças, sabe? E aí, quando eu vi aquele da artéria, formado pela gordura, na hora assim, eu estava ali estudando e conversando com Jesus, ele me mostrou a pia. E ele me fez levantar e lá veio a pia. Aí eu fiquei assim, olhando o cano da pia, e ele começou a falar assim na minha mente: da mesma forma que tu vai cuidar do teu coração, desentupir as tuas artérias, para que não tenha mais gordura tapando nenhum lugar, tu vai fazer com a tua pia. Eu assim, cara, que lógica. Eu cansei de ver meu pai pagando encanador para vir desentupir as pias porque estavam cheios de gordura. Quer dizer que se eu não consumo gordura em casa, assim como eu não vou tapar as minhas artérias, eu vou cuidar da minha pia também? Dito e feito. Faz 30 anos que eu nunca chamei em casa um encanador. Porque assim como nós não consumimos nenhuma gordura de origem animal, só as vegetais, só que as vegetais têm ômegas 3, 6 e 9, que são escovinhas, que fazem ao contrário. Porque a gordura de origem animal forma placa, as gorduras de origem vegetal vão e varrem, limpam. Tá? Então a gordura do coco, a gordura do abacate, a gordura do gergelim, a gordura das nozes, elas vão varrer o que a gordura de origem animal deixou. Mas tratem de respeitar. Não fiquem brincando com as coisas de Deus. Ah, eu vou comer um pouquinho de carne, vou comer um pouquinho de nozes. Eu sujo aqui e fico amanhã, né? Vai chegar um momento que o organismo vai cansar de fazer essa limpeza. A
Acabei de dizer que é uma bênção. Acabei de dizer que é uma bênção. Porque um sujou, o outro limpa. Tá? É que o meu filho, às vezes, ele me chama a atenção porque eu não dou respostas objetivas. Sim, pode usar. Eu levo a todo um estudo para a pessoa poder entender. Entendeu? Eu fiz todo um estudo para dizer para ela que sim, pode usar os óleos de vegetais. Não importa ser industrializado. Hoje em dia, não coloquem tudo na mesma balança de ser industrializado. Ok? Não coloquem tudo na balança. Ah, industrializado é veneno. Eu, Paulo, tenho uma indústria e uma indústria com consciência. É diferente ter indústria com consciência e ter uma indústria sem consciência. Nestlé é uma indústria sem consciência. Eles não pensam na tua saúde. Eles pensam no teu bolso, no bolso deles, de arrancar o teu dinheiro vendendo chocolate, vendendo coisas açucaradas. Então é uma indústria sem consciência. Agora você vai ver muita gente fora da igreja, da holística, da nova era, budista, Hare Krishna, formando indústrias conscientes. Por exemplo, eu não faço propaganda de ninguém, mas vou dar alguns exemplos para vocês observarem a partir de agora. Você vai no mercado e veja a tal castanha, leite, caríssimo. Por isso que eu não faço propaganda, porque são caras, tem coisa mais barata. Mas eles têm consciência. Consciência assim: você vai no mercado, vê uma marca paralela, ingredientes: água, amêndoa, carbonato de cálcio, pirofosfato de cálcio, blá blá blá, blá blá, INC não sei o que, conservante tal. Vai na tal castanha, eles são da nova era, empresa com consciência. Ingredientes: água e castanha e nada mais. Tiveram ainda a ousadia de colocar assim: água e castanha e nada mais. As empresas conscientes estão usando essa técnica, estão usando esse formato de expressão: isso e nada mais. Ou seja, esse e nada mais quer dizer: não tem corante, não tem essência, não tem conservante, não tem sequestrante, não tem nada de coisa rara. Entende? Então, isso é ter ser empresas conscientes. É para amanhã? Amanhã eu vou falar da açúcar. Calma aí. Está dando o curso? Alguma pergunta mais? Vamos embora. Está na hora já. Intolerância, vamos? Amanhã eu vou falar. Está mais relacionado com açúcar, o leite e o trigo. Eu vou falar justamente sobre isso, à tarde. Obrigado, Paulo. Pessoal, a gente está aproveitando bastante, mas temos que descansar também, né? A gente vai dormir. Mais 3 recomendações breves. Amanhã o nosso programa vai começar às 8h30. Vocês conseguem dormir? Às 8h30. Outra coisa, preparem suas perguntas e escrevam. Vamos ter as caixinhas de perguntas. A gente vai trazer para o Paulo, ele vai analisar, vai fazer um momento de respostas. Outra coisa importante é anotem. Mas se você perdeu esses materiais, vamos estar entregando para vocês também. Os slides, os links que ele vai estar enviando também, viu? Pensamos em vocês. O coraçãozinho aqui. O presente do Paulo aí, ó. É incrível. Meu pastor. Louvado seja Deus. Paulo, eu gostaria de convidá-lo mais uma vez aqui para a próxima palestra, não, né, Paulo? Agora não, né? Para a próxima palestra, agora não, né? Amanhã, né? Mas expressar agora, na madrugada, né? Expressar a nossa gratidão, né, com todo carinho, em nome da nossa associação, Bairro, por ter aceitado o convite, de estar pela primeira vez aqui no nosso campo, né? Primeiro de muitas, né, no norte da Bahia. Lembrou que é a Associação Bahia Central, né? Então nós
Já tivemos antes desse aqui, né, um dos inscritos aqui já nos entrou em contato querendo que levássemos também um congresso para Juazeiro, né? Cadê o irmão? Está ali e vários irmãos ficaram motivados lá, empolgados, né? Então, eu disse, irmão, vamos para Ponto Novo e depois de lá a gente vem com mais vigor, com mais saúde, com mais força para impactar outro, né? Então, nós queremos nesse momento fazer uma oração de gratidão ao Senhor pela vida de todos que estiveram aqui essa noite, pela sua vida, de uma maneira toda especial, para que Deus continue nos usando de uma maneira poderosa. Vamos orar então. Soberano Deus, nosso eterno Pai, graças te damos pelo privilégio de sermos teus filhos. Graças te damos pelo privilégio que o Senhor nos concede de participarmos deste congresso. Graças te damos, ó Deus, pela forma que o Senhor tem conduzido a vida e o ministério do irmão Paulo. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor estenda mais uma vez a tua bênção sobre a sua vida, sobre a vida da sua esposa, dos seus filhos. Oramos, ó Deus, pelos demais familiares, onde estiverem neste momento. O teu Santo Espírito que nos cobre nesta hora, com a tua santa proteção, os cubra também para a honra e glória do teu nome. Nós oramos a Deus para que esse ministério continue crescendo, continue abençoando vidas, impactando e salvando para a honra e glória do Senhor. Nós oramos a Deus por cada um de nós aqui presentes nesta hora, que a tua misericórdia nos alcance mais uma vez e que saiamos, a Deus, deste congresso mais decididos, mais motivados, conduzidos pelo Senhor para novas vitórias. Amém. Nós oramos por uma noite na tua paz. Mais uma vez a tua bênção pelos coordenadores desse ministério aqui nesse distrito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós queremos também deixar uma lembrança. O pastor Diego, que está se despedindo, fez uma presença tão nobre, né, poder ter vindo. Vamos entregar uma lembrança do pastor. Deus abençoe, pastor, seu ministério também, sua família. Deus abençoe. Irmãos, até amanhã então. Deus abençoe. Amanhã na igreja central, viu? Às 8h30. Galera, solta o som, o pessoal sai empolgado, que já estão dormindo. Amanhã quero ver vocês bonitos, viu? Beijo da saúde.